Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Conforme eu prometi para vocês em outros vídeos, né, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouquinho dessa nova coleção que eu tô dando início, tá? Que é a minha coleção do gênero Cotyledon. Para quem me conhece sabe que eu tenho essa mania, né, de colecionar gêneros específicos, plantas específicas que vão se adaptar aqui onde eu consigo cultivá-las. E os Cotyledons são aí uma das paixões que eu tenho, tá? Que vão para além dos Pachyphytums. O cultivo deles é um cultivo totalmente diferente do que eu tô acostumada, né? Porque a maioria das minhas plantas são plantas de origem mexicana, são plantas do México. Por exemplo, Pachyphytum, Echeverias, Graptopétalons, alguns Sedums. A maioria deles é aqui do continente americano, tá? México, sul dos Estados Unidos, enfim. E os Cotyledons, eles são plantas africanas, né? Então, para mim, tem sido um desafio aprender a falar a linguagem das plantas. Muita gente, às vezes a pessoa ela tem muitas plantas, vários gêneros diferentes misturados, e aí ela dá o mesmo tratamento para todos. Mas a partir do momento em que você começa a separá-los, tá? E a estudar gênero por gênero, as plantas que são da mesma família, lado a lado, você vai ver que elas costumam responder igualmente, tá? Cada uma vai ter sua preferência. É óbvio que uma planta africana, tá? Os hábitos dela, a psicologia dela, ela foi forjada, ela se desenvolveu para se adaptar em outro tipo de ambiente, tá? Que não tem nada a ver aí com os Pachyphytums. Vou dar um exemplo. A gente vê aí na série sobre os Pachyphytums que eles são plantas que brotam muitas vezes em rochedo, tá? No meio das pedras. E o que você tem no meio das pedras, né? Você tem matéria inorgânica, você tem ali talvez um pouco de poeira, um pouco de pouquíssima matéria orgânica, musgo, mas você não tem de fato um substrato muito rico com nutrientes, tá? Então são plantas que, por exemplo, elas se dão super bem com o meu tipo de cultivo, como por exemplo, utilizar o carvão, porque elas não precisam, elas não têm muita necessidade nutricional, sabe? São plantas que se desenvolveram realmente para viver com pouquíssimo, tanto pouca água quanto pouco nutriente, tá? Elas são mais fortes, mais resistentes. Qual que é a diferença para o Cotyledon, tá? O Cotyledon, ele não se multiplica, quando a gente vai ver imagens dos Cotyledons na natureza, a gente vai ver que, na maioria das vezes, eles são plantas que a gente vai encontrar eles brotados no chão, tá? Diretamente no chão. E o que que isso indica pra gente? Quando uma planta ela consegue se enraizar e fixar bem no chão, em primeiro lugar, ela vai conseguir aí ter raízes mais profundas. Muito provavelmente vai ser uma planta que vai preferir aí vasos mais profundos, né? E também por estar no solo, tá? Direto no solo, é uma planta que ela tem muito mais acesso a nutrientes, enfim, a água, a tudo, tá? Ou seja, é uma planta que tem mais necessidade nutricional. E eu percebi isso aqui. Por exemplo, essa coleção minha de Cotyledon, eu comecei há 1 ano atrás, tá? Que foi quando eu comprei o maior número de espécies mesmo para poder começar já a dar início na coleção. Primeiro, a gente sempre que eu começo uma coleção, tem uma forma, né? Eu seleciono o que eu vou querer, e aí eu vou atrás primeiro daquelas espécies mais baratinhas, eu vou atrás daquelas que eu consigo por troca, as que eu consigo de doação, e a partir do momento que eu consigo todas aquelas que são as mais comuns, aí sim eu começo a investir o meu dinheiro naquelas plantas que são mais raras e mais difíceis de conseguir, tá? Que é aí que começa a ficar legal a brincadeira de colecionar, que você passa a ter coisas inusitadas que ninguém mais tem, coisas lindas, incríveis, e o melhor que é tudo de uma forma que você já sabe lidar e que vai dar super certo no seu cultivo e por aí vai. E é o que eu tenho feito com os Cotyledons. Então, como eu comecei a cultivar eles tem 1 ano, na verdade, chegou uma caixa pra mim
de uma loja chamada Verde Limão, se eu não me engano, é do Kaique. Kaique é incrível, ele tem várias espécies de cotilédon, gostei muito de comprar com ele. Eu vou deixar o contato, o site aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas assim, aí outubro passado eu recebi dele uma caixa repleta de cotilédons, foi quando eu dei início na minha coleção. E aqui eu utilizo o carvão, tá? Independente se é o cotilédon ou se é o Pachyphyton, a planta também tem que se adaptar a mim. Lembra aquele vídeo que a gente falou sobre o sucesso no cultivo? Que tem vários fatores e um dos fatores somos nós? Então, a planta para estar aqui, ela tem que aceitar esse fator meu que eu cultivo no carvão, tá? E assim, eu plantei eles no carvão naquela granulometria menor, tá? Não é na maior, que nem a dos Pachyphytons, ela é um pouco menor. Eu vou ver se aqui, ó, se vai dar pra ver. Ela é um pouco menor, isso aqui é um pendens. Mas eles têm ido bem no carvão. Mas o que que eu percebi? Conforme eu comentei, são plantas de chão, tá? Então, o carvão é puro carbono, tá? O carvão só tem o nutriente carbono, não tem os outros. Então, isso acaba ficando com um substrato muito pobre para os cotilédons. E para desenvolver, eles precisam de mais, ok? E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que suprir isso, aplicando neles nutrientes. Sempre tá aplicando neles nutrientes, né? Então, eu tô sempre dando um banho neles com NPK, pelo menos uma vez no mês, para suprir essa deficiência nutricional que o substrato do carvão não tem. Mas aí as plantas, nada abona elas continuam crescendo perfeitamente, saudáveis. Eu gosto do carvão por vários outros motivos que eu já comentei aqui, tem os vídeos do cultivo no carvão, e eu prefiro manter nele, tá? Mas então fica compreendido aí que os cotilédons no carvão precisam de nutrição periódica, tá? Senão eles vão parar de crescer, porque sem nutriente a planta até cresce, mas vai crescer num ritmo mais lento, beleza? Ó, o gênero cotilédon, ele não é um gênero muito grande, graças a Deus. Ele é um gênero pequeno, tão pequeno quanto os Pachyphytons, até menor, tá? Ao todo, são só 20 espécies que a gente encontra na natureza, tá? 20 espécies, cada espécie lá com o seu nome. Agora, aí é que vem o pulo do gato. Você, tão pouco, vai ser fácil fazer uma coleção dessa. Só que, gente, eles são plantas metamórficas, tá? Ou seja, às vezes uma espécie, como por exemplo a espécie que chama orbiculata, ela tem aí mais, sei lá, mais 8 variedades do orbiculata, e cada variedade daquela variedade tem mais 8 cultivares. Então, assim, quando você vai ver, você tem um monte de planta diferente, mas quando você agrupa tudo, você vai conferir as flores, são todas a mesma planta em formas diferentes, tá? E a gente vai ver que a mais popular de todas, a que a gente vai encontrar mais facilmente, é a espécie que chama orbiculata, tá? E aí tem orbiculata não sei o que, a gente vai chegar nessa parte. Mas então, são só 20 espécies e esse é um gênero pequeno e ele também é endêmico, tá? A gente só encontra os cotilédons na província do Cabo, lá na África do Sul, tá? São plantas africanas. E assim, aí a gente já começa estudando o gênero. O que é a primeira coisa que a gente faz? A gente sabe de onde as plantas vêm, a gente vai dar uma olhada em como que é o clima daquela região, né? E eu já fiz isso, eu já fui olhar, por exemplo, uma planilha, né? Uma tabela sobre as temperaturas médias, tá? Comparando aí temperatura média anual, tanto de Cape Town, tá? Na África do Sul, quanto aqui de Belo Horizonte, no Brasil, já que eu pretendia cultivá-los aqui. E aí a gente vai ver que tanto a temperatura média, quanto a mínima média e a máxima média, elas vão ser aí compatíveis, tá? Com o clima aqui de Belo Horizonte. A gente vai ter algumas diferenças de oscilações durante o ano, mas eu creio que não chega aí a ser algo que vai impedir, né, que as plantas se desenvolvam corretamente, tá? Então é possível que vai dar super certo, assim como tem dado certo há um ano, né? De um ano pra cá, eu só perdi uma das espécies que eu comprei
E mesmo assim, ela morreu um mês depois que ela chegou. Em novembro ela já estava morta. E aí eu fui conversar com o vendedor e ele me explicou que era uma espécie mais chatinha, mais sensível, tá? Mas são plantas que se deram super bem aqui, tá? Eu acho que são plantas muito fortes. Aguentaram períodos aí muito difíceis, tirando de letra. E assim, aí qual que é o pulo do gato, né? Lá na África do Sul, a África do Sul, apesar de a gente pensar, né, a África deve ser quente, a região que eles vêm é de um clima temperado, tá? E o que é um clima temperado? O clima temperado é quando as estações são bem definidas, tá? É tipo quando a gente é criança que a gente aprende as estações. Então você sabe que o verão é um solão, a primavera enche de flores, o outono cai as folhas, o inverno neva, correto? É mais ou menos assim. As estações lá são bem definidas, você consegue ver. É diferente do Brasil, que pra gente, em muitos lugares, é praticamente verão o ano todo, tá? A gente não vê, assim, essa mudança tão grande nas estações. Só que o que faz com que seja um pouco mais parecido com o nosso clima é que lá na África do Sul, assim como aqui no Brasil, o ano é dividido em duas grandes estações, que a gente vai chamar da estação das chuvas e a estação seca, tá? Só que aí, da mesma forma, ainda tem diferença para o Brasil. Por exemplo, a estação chuvosa pra gente aqui no Brasil é a primavera e o verão, tá? São as estações onde tem maior índice pluvial, é quando ocorrem mais chuvas, né? Pelo menos aqui na região sudeste, tá? Eu sei que em outras regiões, como no norte, né, lá pro lado do Amazonas, chove o ano inteiro. Mas aqui no sudeste a gente tem o ano é dividido quase que em duas estações, que é a estação seca e a estação chuvosa. E a nossa estação seca é o outono e o inverno. E para os cotilédons é exatamente o contrário, tá? A estação chuvosa deles é o outono e inverno. Então, a gente tem que compreender que é uma planta que, dependendo aí, ela vai, se ela por um acaso entrar em dormência, ela vai aí sair da dormência durante os meses que são mais frios, né? O outono e o inverno. Sendo assim, ela precisa de mais água durante esses períodos mais frescos, tá? E menos água aí na primavera e no verão. Assim, contando pra vocês como que eu tenho estudado o gênero, tá? Qual que é o caminho das pedras, porque isso é algo que com o tempo você pode aplicar, independente de qual gênero, tá? De planta que você for colecionar na sua vida. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Aí a gente vai ver que o gênero Cotyledon, né, ele é conhecido por ter plantas com folhas persistentes, tá? Tanto folhas persistentes quanto flores de 5 pétalas, bem unidas, que formam aí um tubo. É uma flor que vai também lembrar pra gente muito as flores dos calanques, tá? Quem acha a flor dos calanques lindas? Eu sou apaixonada. Então a flor dos cotilédons também não deixa barato, tá? São flores belíssimas. Acho que só um floresceu aqui até hoje, vou botar uma florzinha aí se eu achar. Mas são assim, as flores são um mimo à parte, tá? E assim, eu estou aqui ao todo com 26 vasos, 26 plantas, tá? Só que tem sido um desafio para mim colecionar os cotilédons, e vai ser um desafio enorme, até muito mais do que paquifito, porque são plantas metamórficas, são plantas muito difíceis de se diferenciar. Então, para mim, por exemplo, que estou fazendo esse processo de ir atrás das espécies e comprar, e reunir, e ver, e identificar, gente, isso sai tão caro pra gente que é colecionador, porque às vezes a gente compra uma espécie, por exemplo, ainda mais sendo cotilédon, a gente compra uma espécie acreditando que vai ser algo diferente, e aí depois que a gente introduz no nosso cultivo, a gente vê que era a mesma planta que a gente já tinha, tá? Porque eles têm isso de mudar de forma. Então, se vocês encontrarem um dia alguém que já fez esse trabalho de colecionar, de separar, de ter as espécies certas, com um nome, diferenciando-as, gente, dá valor para esse tipo de vendedor, para pessoa que faz isso, porque é o tipo de lugar onde a gente tem que investir o nosso dinheiro, porque a gente vai investir conscientemente.
Porque se você ficar tentando dar uma de espertona, tipo assim, eu vou sair comprando, eu vou fazer minha coleção, mas eu vou na raça. Aí compra um aqui, compra um ali, compra outro lá. Aí cada um que você compra vem com um frete diferente. Na hora que você botar tudo na sua casa, padronizar e ver que eles estão ficando todos iguais, você vai contabilizando o prejuízo. Eu mesma aqui, tem vários vasos aqui de plantas que eu comprei e elas eram diferentes. E agora elas estão mostrando que são a mesma. Vocês vão entender quando eu explicar. Eu quero começar mostrando algumas espécies para vocês. Eu comentei com vocês, eu não sei se eu já comentei com vocês, que a espécie orbiculata é a espécie mais comum de todas, tá? É a que mais a gente vai encontrar variedades no mercado. E aí a gente vai ter, por exemplo, eu tenho aqui, né, o orbiculata que se chama macrantha. Antes de eu começar a mostrar planta por planta com o nome, eu queria deixar claro aqui para vocês que eu estou começando os estudos nessa área dos cotyledon. Então, os nomes que eu estou dando aqui, tanto são nomes que eu já vejo que as plantas já são vendidas com esse nome, alguns outros nomes que eu já percebi que são erros de vendedores, eu já meio que corrigi e coloquei os nomes certos, vocês vão perceber aqui quando eu falar, e aí vocês vão ver a sutileza da diferença, mas eu ainda não tô colocando minha mão no fogo, tá? Eu ainda tô aprendendo sobre os gêneros, até porque, como eu comentei com vocês, a gente só consegue saber a espécie do cotyledon se a gente vê a floração dele, tá bom? Vão ter aí 20 flores diferentes pra gente aprender como que é cada uma, o detalhe de cada uma, para conseguir depois identificar espécie por espécie. Então eu vou começar pelos orbiculata. Eu tenho aqui, por exemplo, orbiculata macrantha, que é esse daqui. O porte da planta, assim, me lembra um pouco aquele calanque orelha de elefante. É engraçado porque os cotyledons, eles não ficam vermelhos na minha casa, tá? Mas os orbiculata, a gente vai ver que eles têm uma característica que é ter a borda da folha vermelha, tá? Aqui eles não ficam com a folha vermelha. Talvez eles precisassem de mais estresse, tá? Eu não consigo estressar tanto eles. Mas aí vocês viram uma macrantha. Eu vou mostrar o mucronata, que é o meu preferido. É esse aqui que parece uma concha, tá? Uma planta linda. Também é um orbiculata, né? Aí tem a versão macrantha, que ela é a folha reversa. Lembram da topsy-turvy? A mesma coisa com essa variedade desse cotyledon aqui, ó. É o mesmo do mucronata, mas esse daqui tem a folha invertida, tá? A gente tem o orbiculata mais comum, que eles costumam chamar ele de pig's ear, né? Acho que é orelha de porco. Que é esse daqui. Esse mesmo é tão fácil de encontrar que muito provavelmente vocês vão encontrar ele no Leroy, tá? Esse mesmo meu eu comprei no Leroy. Agora, esse outro aqui foi uma amiga que mandou pra mim. E aí, aquela coisa que eu comentei com vocês. E nem foi comprado, ainda bem. Mas, quando ela mandou, era um trenzinho gordinho, com a folha vermelha. Ele ainda tem a marca escura aqui, ó. E agora que ele tá começando a desenvolver, eu já vejo aí que ele é todo o outro que eu acabei de mostrar, tá? O orbiculata pig's ear. Não sei se é isso mesmo. Mas enfim. Aí tem o tal do orbiculata dinteri, que o dinteri, ele parece, pela descrição que eu vi, ele é muito parecido com o orfila, tá? Só que ele tem diferenças, uma folha mais larga, mais comprida. E é esse daqui que tá aparecendo aí pra você. Começou a dar uma estiolada aqui. Eu acho que talvez vai ser melhor eu tirar a câmera daqui pra mostrar. Mas, ó, ele lembra muito o orfila, tá? Mas é diferente. Esse se chama dinteri. E aí a gente vai ter, por exemplo, o orfila lady's finger, que muita gente aí conhece como Flanagani, que é esse daqui, ó. Então aí já é algo que eu tô corrigindo aqui, mas não sei se tá certo ainda, tá? Mas eu tô colocando essa identificação para essa planta. Orfila lady finger é o que mais compatível com essa planta aqui, tá? Pelo que eu ando estudando.
Então esse também é um Oofila. Esse é aquele que tem a versão variegata, né? Que o povo chama de Flanagane, mas essa não é a espécie Flanagane, tá? Flanagane é outra planta. Aí a gente tem o Orbiculata Iomere. Iomere é esse que tá aqui, ó. Super prolífico. E ele não sabe se ele cresce ou se ele solta a cabeça. Eu acho que ele não tá crescendo de tanta muda que ele tá soltando. Mas também é um Orbiculata. E aí vai ter também o Orbiculata variedade Flanagane, tá? Então vejam que não é Flanagane, é Orbiculata variedade Flanagane. Aí é esse daqui, ó. E a gente vai ter, por exemplo, aí, agora o Orbiculata Oofila, que é o que todo mundo conhece, né? Que é aquele bem redondinho, bem bonitinho. E por fim aqui, o Taquiboque. É Orbiculata, variedade oblonga, cultivar Taquiboque, que é o chifre de alce. E aí vocês vão ver, esse daqui é o mais antigo que eu tenho. Eu comprei ele, foi na época, era pandemia, tá? Eu morava em São Paulo. Pra você ver como é que a planta é engraçada. Eu comprei ele, ele era exatamente como tem que ser o chifre de alce. E eu cortei a planta e vejam vocês que ela deixou de ter aquela característica e passou a soltar folhas só assim, ó, retas. E só agora, depois, nos últimos meses que eu comecei com a aplicação de nitrogênio, foi que a planta aí veio a mostrar, a recuperar, tá? A força dela e soltar as folhas aí do jeito que ela tinha que soltar. Mesma coisa com esse daqui, que uma amiga tinha me passado, ó. Vê as folhas antigas. Achei que era outra espécie. Mas agora que a planta tá se adaptando aqui em casa, ele já tá se revelando, olha as folhas. É outro Taquiboque, tá? Então é aquele negócio que eu tô falando, às vezes a gente acha que é diferente porque a planta ficou diferente no cultivo de outra pessoa, mas são as mesmas, tá? E é uma brincadeira cara diferenciar eles assim, comprando e quebrando a cara. Mas enfim, aí eu tenho, por exemplo, outras espécies aqui, como o Flanagane. E aí, a espécie Flanagane, né? É essa daí, ó. Já não tem nada a ver com Orbiculata, tá? Isso aqui já é uma espécie mesmo. E aí ela vai ter as outras variedades. Flanagane, variedade tal. Flanagane, variedade tal. E eu só tenho esse no caso. E, assim, tem os papilares. O papilares eu comprei recentemente, tá? Eu vou mostrar a vocês que a caixa chegou pra mim até essa semana. Nem cheguei a plantar. Do papilares, o que eu comprei foi... Eu não sei se ele é realmente um papilares, tá? Mas ele é vendido na internet assim. E eu tô mantendo até o dia em que eu ver as flores e puder dar certeza ou não das identificações. Mas começa com esse aqui, né? Que aí eles chamam ele de papilares chocoline. Chegou pra mim esses dias. Então, veja, papilares é uma outra espécie. Só que tem uma... A forma mais comum do papilares é essa outra que eu comprei aqui, que ela vai lembrar muito a gente a espécie pendens, né? É esse aqui, ó, que é o papilares, tá? Mas eu também tenho o pendens, e aí o pendens eu só tenho essa variedade dele. São bem parecidos o pendens do papilares, mas as flores são diferentes, beleza? Continuando aí. Tem um outro que se chama, outra espécie, tá? Chamada Pachyphytum wood. E aí o wood é esse daqui, ó. Tem uma florzinha linda, ele foi o único que floresceu. Eu cheguei até a colocar a flor aí. E eu tenho outra variedade dele, aparentemente, tá? É outra variedade dele, eu não vou afirmar porque eu preciso ver flores. Mas essa também é uma outra variedade. Para a mesma planta. Seriam aí, né? 2 tipos de wood. E por fim, os tomentosa, tá? Tomentosa, os que eu tô achando eles assim um pouquinho mais chatinho de cultivar. Veja só pra você ver, eles ficavam lá na porta da estufa, todos os cotilédons. E
as espécies no geral estavam adorando, tá? Não estavam estiolando. Você tá vendo que aqui, agora onde eu coloquei, ó, tem uns que já começaram a estiolar. Mas o que que acontece? No sol, lá na porta, onde o sol costuma entrar um pouco na estufa, não tava fazendo mal pra variedade dos tomentosa, que é a patinha de urso, né? Eu não sei por quê. Acho que talvez eles precisem de mais adaptação. Aí eu acabei trazendo todos pra cá. Mas veja aí, essa é a variedade comum do tomentosa, né? A patinha de urso que todo mundo tem, todo mundo conhece. Eu tenho uma outra variedade dele aqui, que é tomentosa do mesmo jeito, tá? Só que a gente fala que é a forma menor do tomentosa, porque essa daqui, ela só vai ter 3 garrinhas na ponta da folha, tá? 3 garrinhas. É muito comum a gente ver essa espécie sendo vendida como tomentosa leishmans. Só que o leishmans, ele é mais raro, tá? E a diferença dele é que ele só tem uma garrinha na ponta da folha. Esse que eu tô mostrando pra vocês, apesar que é uma só, mas é porque ele tá pouco desenvolvido, vocês vão ver, ó, por exemplo aqui, que são 3, tá? São 3 biquinhos que ele dá na ponta da folha. E ele vai ser aí menor do que a variedade comum do tomentosa. Mas aí eu também tenho as variegatas, né, do tomentosa. Tanto a variegata normal quanto a variegata invertida. E aí cada uma delas tem o próprio nome. Tem tanto o tomentosa variedade lemon strip, que é a planta que é verde, com manchas variegatas, né? Quanto a outra que se chama tomentosa candy beer, que ela é a variegata com manchas verdes. Ela é mais chatinha ainda, que é essa daí. Tava maior, mas eu não sei por qual motivo no sol eles não estavam se adaptando. Aí eles estavam, em vez de crescer, estavam encolhendo. Aí eu tive que passar eles pra cá. E como eu sou chata, em vez de eu trazer só os que estavam encolhendo, eu resolvi trazer todo mundo. Todo mundo tem que ficar juntinho, que a família é unida. Então eu ainda estou aí tentando ver o que eu posso fazer por eles. A estufa tava escura porque a minha estufa já tem 4 anos. Acho que é isso, 4 anos. E dos 4 anos de estufa, eu só lavei o plástico da lona uma vez, imaginem. Tava ficando escuro aqui dentro da estufa já. Aí eu lavei hoje de novo. No dia que eu for mostrar a estufa, eu gravei, eu mostro pra vocês como que tava o teto, como que eu limpei. Mas eu acredito que agora tá até mais claro, tá? Aqui dentro. E aí não vai ter mais esse problema deles alguns estarem reclamando aí de luminosidade. Acho que agora todo mundo vai ficar aí feliz. Mas é mais ou menos isso. Tem uma... Ah, tá. Aí eu queria mostrar porque teve algumas que não tem nome. Que é aquele negócio que eu comentei com vocês. Inclusive eu li um documento que falava sobre o gênero Cotyledon. E aí eu entendi que, por exemplo, é engraçado porque é como se fosse assim. Você tem essa espécie aqui e essa espécie é de um jeito, certo? E aí tem uma outra espécie que, por exemplo, é assim, ó. Ó, caiu aqui, mas continuando. E aí vocês podem ver que, por exemplo, essa é a espécie Orbiculata varoophila, certo? Tem essa espécie aqui que eu ainda não consegui identificar. Mas vejam que ele é muito parecido com o Ophila, mas ele tem a folha mais comprida. Ele tem a mancha vermelha. Ele é menos pruinoso, tá? E lá nesse documento que eu li, estava escrito que às vezes de um cotiledon, de uma espécie para outra, a gente vai ter nuances. Aí você me pergunta, como assim nuances, Pietra? Por exemplo, veja só, que desse daqui, às vezes, para chegar até esse daqui, a gente pode, por exemplo, colocar no meio o Dinteri. Aí a gente arrasta esse um pouco mais para cá e coloca aqui o tal do Lady's Finger. Ó. E aí, nisso, a gente vai só cada vez aprimorando mais. Aí tá aquele ali, certo? Aí a gente pega, por exemplo, esse outro aqui, ó. Que ele começou a dar problema na semana passada e eu cortei. Vou botar até o vídeo aí pra vocês verem. Do nada a planta, um belo dia, ela amanheceu e uma das hastes estava
pendente. Eu achei estranho porque, em primeiro lugar, né, assim, a planta já tava 1 semana sem rega. É uma planta que passou os últimos meses que eram muito mais quentes, sem problema nenhum. Então eu não entendi por que motivo a planta tinha ficado daquele jeito. Então eu não cortei de primeira. Reguei para ver se podia ser algum tipo de desidratação. E aí fui lá no outro dia, outro pedaço da planta também estava tombado, aí eu resolvi cortar, tá? Mas aparentemente estão bem. A pessoa que me vendeu, eu fui conversar com ela, ela falou que essa espécie parece que é isso mesmo. Eu deixei até o cotoco aqui, ó, porque eu acredito que ele ainda vai brotar, apesar das hastezinhas terem começado a tombar. Mas até esse daqui é diferente, então eu tô mostrando pra vocês. Veja que esse passa pra nuance desse, que depois passa pra nuance desse, que vira algo assim, e aí por fim fica assim. Vocês estão conseguindo entender? Desse daqui pra esse daqui, olha, tem uma nuance. Ele vai ficando um pouco mais comprido, aqui mais fino, aqui ele perde a pruína, aqui ele fica largo. Então, isso é outra coisa que é legal no gênero Cotyledon, né? Da gente ver que de uma espécie para outra vai ter uma gama aí, né? De variedades. Por exemplo, essa espécie é a mesma dessa, certo? Entre essa e essa daqui, no meio aqui deve ter mais umas 2, 3 ou 4 que vão estar intermediárias entre essa e essa. Loucura, né? Enfim, mas é mais difícil de encontrar novas espécies, tá, pessoal? Eu mesma estou trazendo algumas do Paraguai. Se eu não me engano, são 5 espécies que vão chegar do Paraguai. E na semana que vem deve chegar uma espécie para mim da Argentina. E aí, quando chegar, eu venho mostrar vocês, tá? Mas essa daí, então, é a minha singela coleção de Cotyledon aí com 1 ano, tá? De cultivo neles. Então, se você gostou de conhecer a minha coleção, eu te peço para já deixar o seu like aí para mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Eu vou agradecer a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final e, ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.